Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar de patrocinador novo, possibilidade do Corinthians contratar um novo lateral e Pogba, Fel. Será que ainda existe a chance do Corinthians contratar um jogador? Tenho novas informações para trazer para vocês nesse vídeo. Fiquem até o final dele, tá? Já deixa o seu like, se inscreva em nosso canal. Voltamos aqui com a nossa programação normal de 2 vídeos diários. Canal cheio de novidades, cheio de informações. Não saia daí, mas antes, um recadinho para você. Eu tenho um recado imperdível para trazer para você e você não pode perder, tá? Está vendo essa linda camiseta oficial que está aparecendo na tela? Você pode ganhar ela por um preço totalmente simbólico. O Vitra Clube é patrocinador oficial do canal do Corintianeiro e você pode participar da rifa e levar essa camisa baratinho para a sua casa, tá, fiel? Eu vou deixar aqui o link fixado no primeiro comentário para você e você entra lá, sem nenhum comprometimento. Entra para conhecer o site para você ver o tanto que é simples e rápido você cadastrar sem nenhuma enrolação. E detalhe, com 100% de autenticidade e o canal do Corintianeiro garante para você 100% de segurança. Uma porque o sorteio é feito pelas loterias federal, então não tem como errar, tá, fiel? Venha conferir, venha participar deste sorteio, está incrível e você não pode perder. Cara, olha que camisa linda, é oficial e ainda por cima, por um preço totalmente simbólico e não para por aí. Não para por aí. Você acha que acabou? Fiel, ainda você acabando de comprar aí o seu número da sorte para você ser sorteado, você já participa do grupo do WhatsApp do Vitra Clube, podendo concorrer aí a bônus incríveis e prêmios para você também. É isso mesmo, não perca seu tempo, fiel. Já vai lá agora, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário do vídeo, tá? Vai lá, acessa e confira o site do vitraclube.com.br. O Corintianeiro garante para você. Bom, fiel, Corintianeiro aqui, recheado de informações para vocês. Já quero começar aqui com a nova patrocinadora do Corinthians, tá? A Viva Sorte ou a Viva Timão. Corinthians que fechou o patrocínio aí e o Augusto Melo espera alcançar receita de mais de 210 milhões de reais só em camisa anualmente para o Corinthians. É essa a meta do Augusto Melo, isso que ele pretende alcançar e deixar o Corinthians sendo a camisa mais valiosa do Brasil. Em questões de merecimento, a gente não tem nem o que dialogar, porque o Corinthians tendo a maior torcida do Brasil, são mais de 40 milhões de torcedores. Com todo respeito à torcida do Flamengo, torcedores do Corinthians são torcedores do Corinthians. O Flamengo tem torcida terceirizada. Torcedores do Fortaleza torcem pro Flamengo, torcedores do Bahia torcem pro Flamengo. O Corinthians não. O Corinthians são torcedores do Corinthians que torcem pro Corinthians apenas, tá? Sendo a maior torcida do Brasil, uma torcida super consumista e merece totalmente aí os patrocínios que está arrecadando para esta camisa, tá? A questão é, por ter a maior torcida do Brasil, por ter uma torcida que consome, cara, muito em questões de compra de camisa, compra aí de acessórios do Corinthians, tudo que envolve o Corinthians, compra de ingressos, o Corinthians, obviamente, que traz grandes recursos para o clube, tá? E o Augusto Melo está valorizando isso muito bem. Quem sou eu aqui para questionar o Augusto Melo, que está fazendo um ótimo trabalho no Corinthians em questão da renovação e transparência que só atrasava o Corinthians. O Augusto Melo realmente está valorizando a camisa, está valorizando este manto sagrado aqui do Timão e trazendo ótimos recursos financeiros. Só que deixa uma pergunta no ar, né, fiel? Se a gente tem a Esporte da Sorte, que traz 110 milhões anuais para o Corinthians, que faz esse pagamento mensalmente. Se nós temos aí a Viva Sorte, né, que hoje aí patrocina o Corinthians também, os valores exatos eu não sei, mas deve chegar aí na casa dos 40, 50 milhões. Se vocês souberem os valores exatos, traz pra gente aqui nos comentários, tá? Eu fiquei de receber a informação exata para passar para vocês com exatidão. O Augusto Melo planeja sim fazer esses 212 milhões anuais só de camisa. Aí vem Viva Sorte, Esporte da Sorte, que é a nossa maior patrocinadora hoje, a patrocinadora Master. Vem que o Corinthians fechou os direitos de televisão de 2025 a 2029
2025 a 2029, com a Liga Forte União, tá, fiel? Por valores exorbitantes, falando aí a mais de 300 milhões de reais, que é os direitos de imagem de televisão. Tanto dinheiro arrecadado e mais a Viva Sorte agora, que é o recente, o Corinthians não tem condições de trazer um lateral? Essa é a pergunta que eu deixo aqui, obviamente, tá, fiel? Porque o Corinthians necessita hoje no clube de um lateral mais do que água, cara. O Corinthians tem, na minha opinião, vou deixar bem claro pra vocês aqui, isso não me faz menos corintiano do que ninguém, pra ser de forma radical. Desculpa, fiel, desculpa. Muitos aqui, muitos canais às vezes não têm a coragem de falar. Mas Mateuzinho, Matheus Bidu, Hugo, Léo Maná e Palácios não dá um lateral. Se a gente pegar os 5 laterais que está lá, não dá um lateral. Desculpa, nossa, corintiano, mas você tá criticando o time do Corinthians, você tá criticando... Não, eu tô criticando a posição de carência que o Corinthians tem. O Corinthians hoje tem laterais que servem para reserva. Nenhum deles servem para ser titular. Quando vocês estavam comentando aqui, que não sei qual canal aí, tava falando que o Diego Palacios estava voando nos treinos, arrebentando, eu falei, fiel, não é essa a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que ele está treinando e é um lateral comum. Se ele tá voando nos treinos, por que ele não joga titular? Se ele tá voando nos treinos, por que às vezes nem entrar em campo ele entra? Essa é a pergunta que eu deixo aí pra vocês. Será que essas informações que vocês estão recebendo, que vocês estão ouvindo, será que elas realmente são real? Será que realmente é verdade? Será que é verídico isso? Porque as informações que eu tenho é que o Diego Palacios está na lista de negociações do Corinthians porque ele tem um problema de cartilagem seríssimo e cartilagem, para quem não sabe, não tem cura, tá? Existe paliativos apenas, não tem cura cartilagem, não tem como você restaurar a cartilagem e o Corinthians estava querendo negociar o lateral para fins de não correr o risco do lateral se machucar de novo e ficar mais um ano parado recebendo do Corinthians. Então, o Corinthians não tem laterais. Com grandes patrocínios, não tem um lateral. Então essa é a pergunta que eu deixo no ar. Mas por que, corintianeiro, você está criticando, falando do lateral, sendo que o Corinthians está tão bem? O Corinthians é totalmente favorito contra o Santos. O Corinthians perdeu apenas para o São Paulo, empatou com o Palmeiras e ganhou o resto tudo. Enquanto outros grandes estão capengando aí, empatando com esses clubes do interior de São Paulo, com clubes pequenos, o Corinthians só está ganhando, só está vencendo e é grande candidato a título. Fiel, porque na hora do vamos ver, na hora de você pegar um clássico com um time mais qualificado, ou na hora de você disputar um Brasileirão, você começar a pegar times mais qualificados, não estou falando que o time do Corinthians não é, estou falando que algumas peças que faltam vai deixar a desejar lá na frente. Quando o Corinthians entrar num Brasileirão, quando o Corinthians entrar numa Copa do Brasil, numa Libertadores, essas peças de reposições vão fazer falta para o Corinthians. Elas vão ali, no momento certo, surtir aquele efeito que a gente não vai ter. Porque o Matheus Bidu e o Mateuzinho são laterais esforçados, são laterais rápidos, são laterais jovens, mas não apoia como tem que apoiar e não defende como tem que defender. Sinto muito, hoje o problema mais deficitário do Corinthians, ainda mais do que a zaga, porque a gente achou o João Pedro Choca, que senão a zaga também seria outro grande problema, são as laterais. E o Corinthians precisa sim, urgentemente, de contratar laterais. E espero que o Corinthians dê um jeito. Recebi várias críticas aí sobre o Lucas Piton. Fiel, eu não escolho os laterais, eu só trago informações que tem, tá? O Lucas Piton realmente não é um lateral que se chegaria no Corinthians hoje, seria 100% garantido para resolver os nossos problemas. Muito pelo contrário, seria outra dúvida. Eu, particularmente, não contrataria o Lucas Piton. Eu traria um lateral. Se fosse para trazer um cara que vai chegar, uma contratação contundente, uma contratação que chega e resolve o nosso problema, porque não uma aposta, porque o Corinthians, sim, ele não é um laboratório de experiência, tá, fiel? Pelo menos é a opinião que eu tenho e quero saber a opinião de vocês aqui. Vocês acham que o Corinthians está bem servido de lateral? Vocês acham que eu falei besteira aqui? Vocês acham que os 5 laterais que o Corinthians tem, algum deles serve para ser titular hoje do Corinthians? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês. Combinado, fiel? Quero trazer outra informação aqui para vocês rapidinho antes da gente entrar aqui no mercado da bola. É porque muitos ainda estão questionando aqui sobre a camisa 10 do Memphis. Cara, vou falar uma coisa séria para vocês aqui. A mídia vai bater em cima desse assunto até não aguentar mais. Enquanto visualização dá, enquanto margem para crítica dá, enquanto margem para audiência ela ganhar, mais ela vai pegar no pé. Não existe rixa na camisa do Corinthians entre Memphis
e entre Memphis e Garro. Muitos estavam falando que o Neymar poderia dar, que o Corinthians estaria fazendo uma ação de marketing junto com o Neymar, para o Neymar entregar a camisa 10 para o Memphis. Essa informação que eu tenho também, ela não procede, isso não iria acontecer. O Corinthians estaria fazendo uma ação para um jogador que teve a camisa 10 do Corinthians, que jogou bem com a camisa 10, que fez história no Corinthians entregar para o Memphis, ou o próprio Garro entregar para o Memphis no jogo, para matar de vez essa história, dessa dúvida, dessa rixa que possa existir entre Memphis Depay e Garro, que não existe. Existe um desconforto do Garro que ficou lá atrás, isso não existe mais. E foi demonstrado em campo contra o São Bernardo, os dois jogadores fazendo ali tabelas, foi muito bom de ver Garro e Memphis dentro do campo, então esquece essa história que Memphis e Garro estão com rixa, algum tipo de treta. Combinado, fiel? Já vamos entrar agora no mercado da bola, ó. Respondi todos os comentários do primeiro vídeo, tá? Estou esperando vocês comentar. Vou responder alguns que estão atrasados. Vou aproveitar que estão online. Vou estar online e já comenta lá que eu respondo o seu também. Combinado? Então agora sobre o mercado da bola, fiel, eu sei, tá? Primeiramente, eu sei que vocês estão cansados de ouvir essa história sobre Pogba. Corintianeiro, mas Pogba de novo. Mas a informação eu tenho que trazer para vocês, fiel. A informação que eu tenho é a seguinte, tá? Que prestem atenção nessa informação que eu vou trazer para vocês aqui no canal do Corintianeiro, tá? Informação que chega nesta tarde. O Corinthians ainda está em negociação com Paul Pogba, fiel, certo? É a informação que eu trago para vocês. E que o Corinthians briga hoje nos valores financeiros com um meio ofensivo. E que, se o Pogba baixar o valor nos mesmos termos que o Memphis, para ganhar o mesmo que o Memphis ganha, o Corinthians fecha o contrato com o Pogba. Corintianeiro, cara, mas será que isso é verdade? Eu não acredito nisso. Para, essa história de Pogba já deu, fiel. Vou trazer aqui algumas pautas, alguns assuntos para vocês entenderem, tá? Primeiramente, o Pogba até hoje não fechou com nenhum clube de futebol e é um jogador midiático, tá? Ah, Corintianeiro, mas ele não tem mercado na Europa nos grandes times. Ele recusou proposta do Fulham, recusou proposta do Olympique de Marselha, recusou proposta de grandes clubes de futebol. Será que ele já não está aí avançado com o Corinthians? É a pergunta que eu deixo no ar para vocês, tá? Porque o Augusto Melo, no podcast, ele deixou escapar, tá, fiel? Isso virou até matéria no meu timão. Ele deixou escapar que se o Pogba baixasse nos mesmos valores do Memphis, ele fecharia com o Pogba. Então a negociação existe. E a informação que chegou para mim é que o Corinthians está negociando com o Pogba, tá? E a chance dele abaixar esse salário, eu não sei dizer para você se é grande ou alta. Mas se ele não receber nenhuma proposta, repito, se ele não receber nenhuma proposta maior que a do Corinthians, ele pode reduzir salários e vir para o Brasil jogar ao lado do Memphis, que é um grande amigo de Pogba. Corintianeiro, mas aí o Corinthians tá pisando na bola, porque ele tá precisando de um lateral, precisando de um zagueiro, ele vai trazer um grande meia. Fiel, eu já expliquei essa história para vocês, esse é assunto para outro vídeo. Aí é questão de patrocinadora, porque é a patrocinadora que vai pagar a maior parte. E ela quer um jogador de grande mídia para repercutir a sua marca. Não adianta lá, vou dar um exemplo tosco aqui, ela contratar o Lucas Piton, porque não vai ter repercussão de marca, tá? Ela contratar outro lateral, não vai ter repercussão de marca. Ela quer um grande jogador e o Pogba se encaixa muito bem nisso. Então, fiel, em outros termos, o Corinthians fez grandes marketings com o Pogba, com luva de pedreiro, que vocês conhecem a história, colocando aí árvore de Natal com o símbolo do mascote das Olimpíadas da França. Fez grandes coisas que poderia acontecer, vamos dizer assim, brincando com a mente do torcedor do Corinthians. Muito pelo contrário, as negociações estão acontecendo e pode ser que aconteça pelo lado positivo. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians está fechado com o Pogba, fiel, longe disso. Estou dizendo que não está descartado. Uma, porque o Pogba só pode jogar em março. Então, mesmo que ele venha a ser contratado agora, ele só pode jogar futebol em março. Então, não existe uma pressa excessiva. O futebol, o mercado da bola aqui no Brasil vai fechar só no dia 22, 25 de fevereiro. Então, não existe uma pressa para essa contratação acontecer. Aliás, ainda tem tempo. E as negociações estão acontecendo. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Não sei se está avançado, não sei se está gelado, mas o que eu trago para vocês aqui com certeza é que se o Pogba, se o Corinthians conseguir abaixar os valores
no mesmo valor que o Memphis Depay ganha, o Corinthians tem grandes chances de fechar com o meio ofensivo, trazendo um presente aí para fiel aí, né? Nos minutos finais, vamos dizer assim, Corinthians que está apagado no mercado da bola, não está contratando ninguém, de repente pode estourar uma bomba aí nos minutos finais e o Corinthians trazer um grande jogador, porque ele tem mais mídia, fiel, do que o próprio Memphis, tá? Porque é um grande jogador, jogou nos melhores times e repito aqui para vocês, no Brasil ele joga de olhos fechados, tá? Porque ele joga muita bola. Aqui no Brasil ele joga fácil. É só pegar um ritmo de jogo que ele consegue jogar muito fácil aqui no Corinthians. E se vier, obviamente, com o Corinthians, aí sim, meu irmão. Aí sim o Corinthians vai estar em outro patamar. Certo, fiel? Comentem aí, quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, vamos conversar muito aí. Já respondi todos os comentários, como disse. Vou responder todos os comentários deste vídeo também. Combinado, fiel? O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!